A Sonable acabou de lançar um pacote de plugins chamado Learn Bundle. Esses plugins têm a finalidade de trazer a criatividade do artista de uma forma simples e rápida, sem precisar se preocupar demais com a parte técnica. Eu mesmo conheço muitos artistas talentosos que são loucos para registrar a ideia dentro da DAW, para fazer uma demo, para poder produzir isso mais tarde, e se perde na parte técnica e acaba gerando empecilhos e acaba que a música não sai do papel. Então, com esses 5 plugins, com certeza a coisa vai ficar muito mais rápida, e mesmo para quem já mixa profissionalmente, que nem é meu caso, vai facilitar demais a vida. Eu vou mostrar para vocês esses 5 plugins, vou dar minha opinião sincera sobre eles e vou apresentá-los para você. A Sonable me mandou esses plugins para minha avaliação, eu avaliei e eu vou passar essas informações para você porque eu acho que vale muito a pena. Esse Learn Bundle, ele tá na linha intermediária entre a linha Smart, né, da Sonable, e a linha Pure, que é uma linha um pouco mais simples, né, onde você tem poucos manuseios dos plugins. É uma linha intermediária que ajuda demais. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês como que esses plugins me ajudaram, né, a rapidamente sair disso daqui, ó. E chegar nisso aqui. Fazer o A e B de novo. Vou começar agora ligado, vou desligar tudo. Uma grande diferença, né? Vamos começar falando sobre o primeiro plugin, que é o Learn Unmask, tá? E o que esse cara faz? Ele vai desmascarar algumas frequências em relação a outras. É ótimo para você usar em sidechain, por exemplo, se você quiser desembolar um baixo, ou quiser que toda vez que o kick toca, o baixo atenue, você tem esse cara aqui para te ajudar. Ele tem várias funções super interessantes. Todos esses plugins, ele tem a mesma ideia por trás. Então, uma vez que eu falar esse primeiro plugin para vocês, você já vai acabar ficando mais familiarizado com os outros. Todos eles se baseiam numa leitura inteligente para te entregar um resultado. Claro que você tem opções de trabalhar sem precisar dessa leitura também, mas como ponto de partida, é sempre bom você vir aqui e colocar a leitura com seu algoritmo do que você está tratando. Agora, como que a gente trabalha com esse cara a princípio? Muito simples, você vai colocar esse Unmasker aqui no seu elemento que você quer atenuar em relação ao outro elemento. Então eu fiz um roteamento muito doido aqui e acabei saindo com todo o meu beat. Essa música ela tem o beat fechado, eu não tenho o instrumental aberto, né? Então eu fiz todo um roteamento para ter só o beat aqui, ó, presta atenção. E aqui desse outro lado tem a voz. Ok? Então o que eu faço aqui? Eu coloco o Unmasker no meu beat, nesse caso, para dar exemplo para vocês, eu coloquei aqui no meu beat e criei um sidechain para minha voz. Então o meu vocal tá entrando aqui, ok? Basicamente aqui no Luna, quando você vem aqui em Utility, você consegue clicar aqui e selecionar qual que é o processador que você quer ler como sidechain. A partir desse momento você coloca aqui qual que é o material que está entrando para poder trigar o meu beat. No caso aqui eu coloquei uma voz, eu vou selecionar vocal e aí é só colocar para tocar alguns segundos, clicando nessa bolinha aqui, ó. I could be a man all night. I could put your dreams to the light. I can make this shit take flight. I can run scheme for a price. I'ma mix the lean. Pronto, nesse momento, quando eu soltar o beat e a minha voz, automaticamente ele já tá atenuando algumas frequências do beat para relacionar com a minha voz. Vamos ver aqui o trabalho dele, como é que ficou? I could be a man all night. I could put your dreams to the light. I can make this shit take flight. I can run scheme for a price. I'ma mix the lean with the Sprite. Just tonight, where's that real shit at? Dá uma clareza enorme, eu não sei aí no sistema de vocês, mas aqui no meu sistema dá uma clareza enorme só por fazer esse manuseio. Porque o que acontece? Quando a voz está tocando, ele não está atenuando todo o beat, ele está atenuando frequências específicas aonde a voz está tocando. Então você continua no seu campo de espectro do beat, nesse caso, intacto, e só aonde a voz está atuando que ele vai fazer um ducking, né? Que ele vai abaixar o volume de determinadas frequências.
Claro que você tem um controle absurdo aqui. Por exemplo, você pode falar para ele, ó, colocar até no campo até 20k para que essa atenuação seja feita. E no caso aqui do beat, por exemplo, eu posso colocar que isso só seja feito acima de 70 Hz, porque eu quero que o grave do meu beat não seja afetado por esse sidechain. Então você consegue ter um controle absurdo aqui. Você também pode selecionar o quanto que você quer atenuar do beat, né? Eu tô dando um exemplo do beat com a voz, mas você pode colocar, sei lá, num vocal e uma guitarra, num bumbo e num baixo, como eu já falei. Você pode colocar o quanto você quer, presta atenção. I could be a man all night. I could put your dreams to the light. I can make this shit take flight. I can run scheme for a price. I'ma mix the lean with the Sprite. Aqui fica demasiado, você encontra o meio do caminho, ele mostra para você num gráfico cinza o que é do elemento que está sendo trigado para abaixar o volume, e o azul são as frequências que tá trigando para que fique na frente, que fique presente, ok? Então você consegue manusear dessa forma, você tem três opções aqui para você poder trabalhar, que é uma forma mais sutil, uma balanceada e uma bem abrupta. Vamos navegar entre elas? Bem abrupto, né? Então isso aqui para fazer sidechain, você que já usou Trackspacer e qualquer outro plugin que possa fazer essa função, esse cara resolve sua vida, tá? Você tem aqui a opção de resolução, porque se você estiver trabalhando com material onde você precise que, se, por exemplo, a voz toque, eu quero que todo o material de frequência abaixe o volume. Você pode vir aqui, ó, nessa resolução e colocar em 0, por exemplo, ou em 1 aqui, que é o mínimo que ele permite. Dessa forma, ele não vai procurar regiões de frequência para atenuar, ele vai atenuar o material como um todo. Então você tem esse controle aqui também. O speed, que seria um controle de ataque barra release, que é o tempo dessa atenuação e o tempo da volta dessa atenuação. Você consegue colocar, estabelecer por aqui. Aqui você tem o controle de bypass para desligar o plugin e resetar tudo caso você queira. Aqui você tem algumas opções de controle. Se você clicar aqui, por exemplo, nesse fonezinho, ele vai mostrar para você só o material que está chegando em sidechain para dentro desse cara, que é o material que precisa ficar intacto. Perceba. I could be a man all night. I could put your dreams to the light. I can make this shit take. Portanto, o gráfico dele é azul, certo? Aqui você tem o material da voz, né, que tá chegando em sidechain, e ele vai te mostrar o que ele tá atenuando do resto do beat, para você ter uma noção se ele tá atenuando muito ou pouco. Presta atenção. I could be a man all night. I could put your dreams to the light. I can make this shit take flight. I can run scheme for a price. Aqui fica bem claro, se eu deixar em 0, eu não tô atenuando nada, eu não tô fazendo ducking, então eu não tenho som. Conforme eu coloco pra direita, ele começa a crescer o beat, significa que eu tô atenuando mais informação de frequência do meu material. Então aqui fica claro e você pode fazer esse solo aqui para você ver se você tá atenuando muito ou não do seu material que tá recebendo o ducking, né? Aqui você tem o sinal de entrada, né? Intacto, né? Portanto, o gráfico é cinza. Então, basicamente, é muito legal esse plugin aqui. Eu vou mostrar para vocês de novo a diferença que isso daqui faz. Eu vou ligar ele aqui. Como é que eu tô usando agora, tá? I can make this shit take flight. I can run scheme for a price. I'ma mix the lean with the Sprite. Just tonight, where's that real shit I arrive? Just in time, I can be a man all night. Bom, tô usando só 25% e parece que a voz já encaixa dentro da base, né? Super legal esse plugin. O segundo plugin que eu quero mostrar que tá dentro desse bundle também é o compressor, cara. E sem dúvida virou meu compressor digital favorito. Em vídeos futuros eu vou falar um pouquinho mais sobre esse cara e por que virou meu compressor favorito. Agora eu quero dar um panorama geral para você, tá? E como é que ele vai funcionar? Exatamente da mesma forma, então começa a ficar familiar. Você pode selecionar aqui o algoritmo de onde você inseriu esse cara. Se você não tiver algo parecido aqui, você pode vir aqui no algoritmo universal que ele vai te dar a melhor resposta, tá? Basicamente aqui eu coloquei ele na voz, deixa eu solar aqui a voz. Então eu vou vir aqui, ó, vou vir em Learn. Não necessariamente você precisa começar como ponto de partida lendo aqui, embora seja o mais recomendado aqui. Você pode vir aqui em Advanced, por exemplo, e já começar a trabalhar o seu material aqui, ó, com o Threshold, com o Ratio, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, no vocal low e colocar ele para ler.
Ok, ele me deu uma resposta do que ele entende que dessa forma eu estaria controlando a dinâmica. Aqui a gente tem duas janelas, uma simples e uma avançada. Vamos começar pela simples, a gente tem a quantidade de compressão aqui nesse botão, que pode ser ajustado também nesse botão aqui descendo, olha só. I could be a man all night. I could put your dreams to the light. I can make the shit take flight. E você vê isso em tempo real, como é que sua onda tá ficando. Isso é sensacional. Você tem como colocar uma compressão mais soft, natural ou hard. Então você seleciona isso por aqui. Aqui embaixo você tem um controle de input e output e deixar o ganho automático nesse azinho, porque aí ele já compensa o ganho para você fazer sua estrutura de ganho, ok? Aqui é bem legal, você pode observar aqui que você tem o controle de entrada e de saída. I could put your dreams to the light. Para você fazer o seu game match. Aqui nesse izinho, quando você clica, ele vai te dar algumas informações que pode melhorar o seu trabalho, falando, ó, eu estou comprimindo dessa forma, se você quiser melhorar, talvez o seu material esteja assim, comprima desse jeito, você pode usar isso daqui, ele te dá algumas dicas que é bem legal, principalmente você que é artista criativo e não quer perder muito tempo com a parte técnica, é só seguir o conselho aqui do plugin que ajuda bastante. Agora, se você é nível expert mesmo, é só vir aqui em Advanced, você tem os controles básicos do compressor que você pode começar do zero. Nota aqui em cima você tem o controle de ratio, que você pode trabalhar aqui, tem o controle de threshold, tá bom? Aqui você tem o controle do attack, release, o knee, dry wet para fazer compressão paralela e um controle de spectral balancing, que é muito legal. O que esse cara vai fazer? Ele simplesmente não vai fazer a compressão baseada na primeira região de frequência que chegar nele, tipo, como qualquer outro compressor faz. Chegou 60 Hz, abaixa todo mundo. Chegou 5K, abaixa todo mundo. Se você deixar essa opção habilitada, você pode desabilitar para que ele trabalhe dessa forma que eu falei, padrão, mas se você deixar habilitado, ele vai fazer uma leitura inteligente das frequências que estão chegando nele. Dessa forma, ele vai fazer uma compressão baseada no espectro do seu elemento. Isso vai trazer uma sutileza e automaticamente vai meio que equalizar, porque se tiver sobrando 5K no seu material, ele vai se basear por esse 5K para fazer a compressão. Se tiver sobrando 1K, ele vai se basear nesse 1K. Então, ele vai fazer uma leitura espectral para poder fazer uma compressão mais assertiva e simplesmente de forma automática. Então, se você leu aqui, por exemplo, vocal, né? Ele sabe dentro dele que vocal não tem muita informação de 60 Hz, por exemplo. O que vai acontecer? Se chegar a informação de 60 Hz, como ruídos, por exemplo, ele automaticamente vai ignorar aquilo e vai simplesmente pegar as frequências mais importantes para a voz. Então isso começa a te dar uma liberdade muito grande, porque normalmente se você não filtra alguns tipos de ruído antes da compressão, o compressor enxerga aquilo e acaba fazendo uma compressão meio esquisita. Aqui nesse caso, esse cara vai estar olhando as regiões de frequências baseada na inteligência dele para te dar a melhor compressão possível, tá? Então é muito legal esse compressor, principalmente por causa disso daqui. Isso não tá presente só na compressão, tá presente em outros caras também que a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos dar mais uma olhada aqui então? Repara que mexendo no ataque, ele fica amarelinho ali, ó, e você vê em tempo real o que ele tá fazendo com o seu ataque, em tempo real o que tá fazendo com o seu release ali, ó, em azulzinho. Isso é maravilhoso. Uma das coisas que eu adorei aqui, ó, o ataque tá em 0 milissegundos, o release em 0 milissegundos e ele não dá a distorção que normalmente qualquer outro compressor daria. Provavelmente ele deve ter alguma espécie de look ahead dentro dele que otimiza essa distorção de uma forma muito legal. Eu usei a compressão então aqui, ó, mostrando para vocês. Deixa eu jogar fora esse plugin. Eu usei a compressão no vocal. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou aqui, ó. I can run scheme for a price. I'm gonna mix the lean with the Sprite. Just tonight, where's that real shit I arrive just in time. Eu não sei vocês, mas eu achei isso incrível. Também usei ele em paralelo, tá? Aqui nessa parte do beat, porque é comum beats de internet, quando a gente recebe, vir tudo distorcido, grave batendo em tudo quanto é lugar, e nesse caso não foi diferente. O grave tava batendo em tudo quanto é lugar e o beat tá completamente distorcido. Eu não gosto dessa estética muito distorcida, mas a gente se vira do jeito que dá. Eu coloquei aqui, ó, uma compressão paralela para tentar trazer mais a massa, né, e deixar o grave no mesmo lugar. E eu usei esse cara aqui para poder fazer. Não só ele, como eu também usei o Smart Limiter para cortar as baixas frequências e as altas frequências e fazer essa compressão paralela só nas médias. Vamos ouvir aqui como é que tá rolando? Olha só.
segurando legal, legal mesmo. E aí somado, né, os dois, olha só. Vou colocar os dois tocando junto e vou tirar a compressão paralela no meio. Dessa forma eu consigo trazer mais informação do médio pra cima, então muito legal mesmo. Peço desculpa pela minha voz, eu tô completamente gripado, tá? Mas eu queria trazer essa informação pra vocês aqui, porque eu acho muito relevante, tá? A gente também tem aqui o Learn EQ, tá? Que basicamente, se você quiser já vir direto aqui em Advanced, você tem um equalizador comum aqui, onde você pode fazer suas equalizações. A primeira banda, se você ligar aqui ao low cut, ele vira low cut, né? E você pode clicar aqui para que ele vire low shelf também. A mesma coisa se aplica para as frequências de cima, que pode ser um high cut, ou se você clicar aqui, ele vira um high shelf, um equalizador comum, beleza? Mas é claro que você tem algumas coisas interessantes se você pedir para ele fazer a leitura. Então é isso que eu vou fazer, ó. Dando 2 cliques, você traz a sua banda pro 0 aqui novamente, ok? Vou vir aqui e vou falar que eu tô no vocal. Deixa eu achar aqui, ó, vocal low. Vou pedir para ele ler. Pronto, ele já me deu uma sugestão de equalização aqui, ó. Mas não dá pra comparar, né? Ele tirou toda a voz de nariz. Muito legal. Se você não gostou por algum motivo, ó, na parte básica do equalizador, você tem também a intensidade para você poder colocar. Você tem algumas possibilidades de warm, neutro e mais brilhante, tá? Que você pode tentar pesquisar o que melhor fica no seu material de áudio. Você aqui, ó, em Buddy, você pode simplesmente subir um pouquinho mais, caso você queira mais Buddy. A região de nasal, você pode vir mais para baixo, mais para cima, aqui direto na aba facilitada. Presença, se você quer subir ou se você quer descer, e sibilância, se você quer subir ou se você quer descer. Aqui você tem o filtro, tá vendo, ó, low cut, e você tem todos esses fones que você pode solar a região para você saber se é essa mesmo que você tá querendo, olha só. Então você sola e você pode dar um boost ou atenuar onde você quiser. Se você vir aqui pro Advanced, você pode simplesmente alterar a sua curva aqui, ó, da forma que você quiser. Da forma que ele fez, você pode alterar. Deixa eu resetar ele aqui novamente. Vamos pedir para ele ler novamente pra gente fazer mais alguns testes aqui, ó. Beleza, vamos supor que, eu achei muito agudo. Você pode vir aqui em Advanced, ó, e manipular da forma que você quiser, tá vendo? Com as opções de filtro que ele disponibiliza para você aqui. Se você quiser, você pode vir aqui, ó, nesse botãozinho em Dynamic, e conforme você coloca para a direita, essas informações de frequências elas não vão ficar mais estáticas, mas sim elas vão reagir ao volume por frequência que está chegando nele. Olha só. De acordo com que chega pouca informação e ele acha que deveria ter mais, ele coloca para cima. E quando chega muita informação, ele acha que devia ter menos, ele joga para baixo. E aí ele vai procurando essas informações de frequências que estão sobrando ou faltando. Nesse vídeo, como são 5 plugins, eu não vou conseguir entrar tanto em detalhe, mas eu tenho um vídeo completo sobre o Smart EQ aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição. Lá eu falo tudo sobre a opção que você tem, sobre filtros e essa parte dinâmica. Então é um complemento para esse vídeo. Dá uma sacada aqui embaixo no vídeo da descrição do Smart EQ, que você vai dominar esse cara 100%. Aqui embaixo você tem a região de frequência, né, que você pode atenuar ou acentuar por aqui, ó. Você também tem o Q, né, a quantidade, você pode solar aqui também através desse fonezinho. Com essa setinha você passa para outra banda, tá? Muito legal. Você também pode habilitar aqui, ó, o analisador de espectro, se você quer que ele apareça aqui ou não, beleza? Fica a seu critério. Muito legal. Deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz aqui basicamente na voz. Jogar esse aqui fora, deixa eu habilitar o que eu realmente estou usando. Olha só. Just tonight, where's that real shit? I arrive just in time. I could be a man all night. Então você nota que na vida real eu utilizo poucas coisas. É como eu pedisse para um assistente, dá um primeiro grau aqui nessa voz, dá já um pequeno grau ali naquele elemento ali, que daqui a pouco eu chego para mixar. E aí eu peço para ele fazer, quando eu chego para mixar, eu analiso as melhores decisões e percebo uma coisa, para onde a gente está indo. A gente está indo para um lugar
que a parte de análise, ela é mais importante do que a parte prática. Então, se você, por exemplo, tá ainda naquela parte de estudar mixagem, qual frequência eu tiro da voz, qual frequência eu coloco no violão, como mixar um bumbo, como mixar... Toda essa parte, gente, eu já falo pra vocês, a inteligência artificial já tá suprindo muito bem, tá? O que eu acho que a inteligência artificial ainda precisa dar outros passos para chegar é a parte de análise para saber se tá bom, se tá emocionando, se não tá. Então o estudo da mixagem, a partir desse momento, tá se alterando. Não é mais só sobre qual frequência colocar, mas sim analisar. Será que tá bom? Será que não tá bom? Será que é isso? Será que não é isso? Porque ferramentas como essa que eu tô te apresentando chegaram para otimizar de forma muito rápida, né? Então, a parte da análise é a mais importante, e é isso que eu ofereço dentro do meu curso, Sua Mix Sem Segredo. Análise textural, análise de mixagem, lá a gente escuta música junto, eu falo minhas opiniões. São os últimos dias de promoção, o curso Sua Mix Sem Segredo não vai existir mais como existe agora. Então, se você quer estudar áudio de verdade de uma forma didática, com uma metodologia, a hora de entrar no curso é agora. Primeiro link aqui da descrição, beleza? Vamos seguindo aqui, que a gente agora então falou do equalizador, vamos falar um pouquinho do limiter, que é o nosso quarto plugin que tá vindo aqui junto nesse pacotão. O limiter é muito legal mesmo. Deixa eu habilitar aqui, ó, um novo limiter. E basicamente é a mesma coisa. A gente vem aqui e dessa vez a gente escolhe qual que é o estilo que a gente quer trabalhar. Eu vou colocar qualquer um aqui para exemplo, vou colocar, sei lá, pop, pode ser. Embora não seja um pop, mas eu vou colocar pop do mesmo jeito e vou colocar para ele ler. Vamos lá. I could be a man all night. I could put your dreams to the light. I can make this shit take flight. I can run your scheme for a price. I'ma mix the lean with the Sprite. Ok, ele já subiu o volume aqui, já fez tudo o que ele devia fazer. Então o primeiro botão que eu recomendo que você preste atenção é esse Level Match. Quando você clica nesse fonezinho, ele vai compensar esse volume para que você não tenha disparidade de volume e ache que ficou muito melhor. Porque você precisa comparar maçã com maçã, banana com banana. Se você deixar as coisas ficarem muito alto, você vai estar comparando, sei lá, azul com amarelo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Vamos lá, ver o que ele fez de fato. Amassou bastante, né? Aqui nesse primeiro parâmetro é o ganho. Quanto mais ganho você der, mais ele vai amassar dentro do limiter. E ele te dá 3 possibilidades: moderno, natural e hard, que seria bem agressivo. Aqui ele já te dá algumas opções de medição. Clicando em cima, ele fala para você, ó, o loudness aqui, que é o LUFS, tá muito baixo, então tá muito alto. As plataformas pedem tanto, então ele te dá dicas aqui, que isso é muito legal, tá? Basicamente você tem como dar bypass aqui também, resetar o seu plugin por aqui, e logo nessa janela de assistente aqui mais simples, né, a gente tem como dar um ganho por aqui também. Esse speed provavelmente é o tempo de release dele, é o tempo que ele volta. Vamos observar aqui no gráfico que ele mostra pra gente em laranjinha. Nesse momento eu tô em automático, eu posso deixar ele em fast, que é bem rápido. Ou um slow, então ele continua comprimindo durante um bom tempo. Legal demais. Aqui você tem como manipular, é a mesma coisa de manipular aqui o ganho. Aqui você tem o controle avançado. Quando você clica em Advanced, ele vai mostrar para você a numeração de loops que você tem aqui, ó. Vai mostrar o Loudness Range, que é a distância entre o menor loops para o maior loops, para saber como é que tá a dinâmica a sua música. Ele mostra aqui também o nível peak máximo que você teve na sua música. E você tem o controle aqui de trabalhar seu selling aqui, né? Que você pode colocar em menos 0.5 ou menos 1 e nada vai passar daqui, tá? E aí você tem o controle de ganho por aqui também. Agora, o que eu achei muito legal mesmo, são essas opções aqui embaixo, onde você tem opções para além do limiter, tá? Você consegue, por exemplo, dar uma acentuada nos graves aí. Vamos dar uma olhada aqui. De acordo com que você aperta esse botãozinho e ele fica laranjinha, tá ligado. Aí você controla a intensidade por aqui e você tem mais alguns controles aqui em cima para cada um desses botões que eu vou te explicar agora. Então, basicamente, quando você coloca aqui a um número positivo, você está acrescentando mais graves na sua música. Presta atenção. Se você está com bons fones de ouvido, você percebe que o grave fica muito mais cheio quando eu ligo. Olha de novo. Claro que tá exagerado aqui, porque eu quero mostrar para você. Aqui você pode mostrar, ó, qual que é a partir de qual frequência
para baixo que ele vai dar esse boost. Então, se por exemplo eu deixar aqui em 100 Hz, de 100 Hz para baixo, ele vai se preocupar em dar esse boost de uma forma inteligente, sem afetar tanto a sua limitação. Você pode clicar na agulhinha e deixar aqui para você ver o parâmetro também enquanto você mexe com outras coisas, se você preferir. Então é bem legal esse comando. Aqui em ressonância é uma espécie de sooth, né, inteligente, que ele vai procurar ressonâncias na sua master e vai atenuar. É uma espécie de compressão dinâmica inteligente, e aí você pode colocar o quanto você quer que ele reduza dessas ressonâncias. Ele vai mostrar isso para você aqui, ó, presta atenção. Então, se você achar que a sua música tá com algumas ressonâncias chatas, é só você dar mais boost aqui nesse controle que ele vai procurar as ressonâncias de acordo com o que passa do ceiling dele, né, do threshold ali que ele considera dentro do estilo que você selecionou aqui. Ele vai procurar o que tá passando e vai atenuar. Então, é um controle que pode te ajudar demais, demais, demais. Aqui em cima é a posição, quanto de ressonância você quer que ele fique de olho. Presta atenção que vai aumentar substancialmente aqui a quantidade de a ressonância que ele vai tirar se eu aumentar esse botão de Precision aqui, ó. Então ele fica mais preciso, né? E acaba encontrando mais informações de ressonância ali, caso você queira retirar. Super útil esse botão de ressonância também. Aqui é uma saturação que você pode acrescentar, e você tem aqui uma saturação mais quente, uma mais clean e uma no meio do caminho aqui. De acordo com o que você coloca a saturação, a gente consegue ver aqui, ó, em tempo real, a música ficando mais gordinha em RMS. Ele não deixa afetar os picos. Normalmente a saturação afeta os picos, né? Que acaba segurando os picos. Aqui nesse caso, parece que ele acrescenta um tipo de saturação de baixo para cima, em upward, que automaticamente o que está mais baixo sobe, né, a saturação. Mas ele tenta não mexer no transiente para você não perder impacto. Perceba aqui, ó, meu RMS, conforme eu coloco para baixo ele desce, ó. Depois ele sobe, para baixo ele desce. E ele tenta não mexer nos picos ali, nos transientes. Eu achei esse limiter matador, eu não sei vocês, mas eu achei incrível. Aqui você tem um controle também de transientes aqui, ó, que você pode dar mais ênfase ou desênfase pro transiente. 100% ele tá em ênfase, você pode deixar ele sensível, ele meio sensível pro transiente, quando clica em cima ele fica baixo para a sensibilidade dele do transiente, ou fica alta a sensibilidade dele do transiente. Se você colocar em 0, ele vai ficar menos sensível ainda pro transiente. Normalmente eu deixo 100%, para que ele entenda o transiente e não mate ele de uma vez, né? Se deixar em 100, aparecer um transiente, ele já vai detectar e ele vai tentar segurar aquilo ali. Então, depende muito da sonoridade que você quer, que você está procurando. E essas funcionalidades são funcionalidades incríveis que automaticamente já deixa esse cara como meu limiter favorito também a partir de agora. As informações não estão se atualizando aqui porque eu tô com esse Game Match ligado, mas normalmente quando você der volume aqui, ó, ele vai começar a atualizar para você já ter uma ideia de LUFS, como é que você tá entregando a sua masterização final, beleza? É muito legal esse cara aqui também, tá? No caso aqui eu tô usando ele de uma forma mais sutil aqui, também tô com o Game Match ligado pra gente não ter muita disparidade de volume. E por fim a gente tem o último, que é o Learn Reverb, que é uma reverberação inteligente também que você pode colocar. Vou mostrar para vocês. Olha só, quando você simplesmente liga o plugin, é esse cara aqui, ó. Vou colocar na voz, ele vem com esse som aqui, ó. Beleza? Sem nenhuma leitura você já tem essa função, você pode mexer no tamanho dele aqui, ó, beleza? Você tem 3 opções, só que você precisa ler para que isso esteja disponível para você. Então vamos fazer uma leitura aqui, ó, vocals, vou colocar para leitura e vamos dar o play. Foi essa reverberação que ele me sugeriu. Você pode colocar uma coisa mais natural e uma coisa mais artificial, olha só. I'm a mix of lean with the Sprite. Just tonight, where's that real shit I ride? Just in time, I could be a man all night. Hey fly, I can run scheme for a price.
Matador, matador mesmo. Você tem aqui o controle de mix para você falar o quanto você quer desse reverb. Então aqui a voz tá seca. Hey fly, I can run scheme for a price. I'ma mix the lean with the Sprite. Just tonight. E aí você vai acrescentando. Aqui é a abertura dele no estéreo, quanto que você quer que ele fique aberto, olha só. É bem visual aqui, ó. Hey fly, I can run scheme. Então o seu reverb fica completamente aberto nas laterais. Aqui bypass, aqui reset, bem legal. Aqui você tem modos, você tem 3 modos. Aqui eu tô no modo standard. Se eu clicar uma vez ele vem no modo reverso, então reverb fica reverso. Vou mostrar para vocês, ó. Hey fly, I can run scheme for a price. I'ma mix the lean with the lean. Ótimo para fazer efeitos. Você tem esse bounce aqui, que ele imita uma espécie de ping-pong na reverberação, né? Que vai trabalhar nas duas caixas. Hey fly, I can run scheme for a price. I'ma mix the Fica bem mais difundido, né, o reverb. E o freeze, né, que é um reverb que vai ficar frisado e não vai acabar nunca. lean with the Sprite. Just tonight. Deu pra perceber que não acaba nunca mesmo, né? Aqui você também pode mexer no tamanho dele, né? Que é a quantidade que ele vai ficar reverberando, né? Você pode tratar como tamanho mesmo. De novo, não vai dar para falar sobre todos os parâmetros aqui. A minha ideia é apresentar esses plugins para vocês e mostrar como que ele pode ser de grande valia no seu trabalho, tá? Se você quiser saber mais, eu fiz um vídeo completo sobre o Smart Reverb 2, onde eu dou detalhes sobre todos esses parâmetros aqui. Vou deixar aqui na descrição aqui também, tá bom? Aqui você tem então o size, a position, né? Que você pode colocar a posição do seu elemento mais para trás na sala ou mais para frente na sala. Aqui também você trabalha o estéreo, beleza? E se você vem aqui em Advanced, você tem o Color, que nos meus ouvidos trabalha como uma espécie de dumping do reverb. Aqui você tem o controle de Clarity. Aqui você pode colocar uma modulação no seu reverb. Aqui você tem um Mono Maker. Abaixo dessa frequência aqui, por exemplo, 61 para baixo, ele vai deixar o reverb sempre mono e só vai trabalhar em estéreo o que tiver acima dessa frequência aqui. Aqui você tem um High Pass para você filtrar os graves do seu reverb. Se você quiser linkar ele no tempo da sessão, só clicar nesse botão, ele vai automaticamente ver qual que é o tempo que está na sua sessão e fazer um reverb do tamanho do tempo da sua sessão. Lembrando que reverb não necessariamente você precisa que ele esteja no tempo da sua sessão. O reverb tem mais a ver com o tempo rítmico harmônico, né, do que qualquer outra coisa. Se você tem um acorde que está mudando em 2 tempos da música, se você deixar um acorde soando mais do que 2 tempos da música, vai trocar o acorde e o reverb vai estar soando o acorde anterior. Então isso é mais importante do que colocar reverb em tempo da música, dividir por 60 e um monte de coisa que a gente entende aí que dá para facilitar no dia a dia. Mas basicamente esse aqui é o Smart Reverb, são 5 plugins fenomenais. Vou até mostrar para vocês aqui de novo a diferença que esses plugins fizeram aqui nos meus testes, né? Aqui, ó, vou colocar com eles todos ligados e vou desligar no meio do caminho. Hey fly, I can run scheme for a price. I'ma mix the lean with the Sprite. Just tonight. Where's that real shit? I arrive just in time. I can be a man all night. Não dá pra comparar, né? Você chegar num resultado desse em coisa de, sei lá, 15, 20 minutos é salvar muito tempo aí do seu trabalho. A melhor parte disso tudo é que tá acessível. A Sonyball tá disponibilizando esses plugins até 6 de outubro por $49, ou seja, sai menos de $10 cada plugin desse. E eu sei que é um plugin que vale muito a pena ter, porque eu particularmente vou usar todos os dias aqui no meu trabalho. Tá acessível, principalmente a gente que mora no Brasil, as coisas são muito caras por aqui. Então, quando aparecem oportunidades como essa, é hora da gente agarrar, porque eu sei que tem plugins aí de $100 e tal, e pra gente fica completamente inviável. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo também do site da Sonyball para você dar uma olhada. Eu analisei, fiz testes, pra mim super vale a pena. Agora, você precisa entender a sua necessidade, você precisa ver se realmente você vai utilizar e se faz sentido pra você, tá bom? Na minha opinião, são plugins incríveis. Lembrando, se você quer estudar mixagem de uma forma organizada e com metodologia, primeiro link aqui da descrição, você também encontra meu curso de Luna, que é a DAW que eu estou utilizando, ou o curso de Studio One, que é outra DAW que eu utilizo aqui dentro do estúdio, tudo aqui embaixo na descrição. E se você quiser ajudar o canal, considere se tornar membro do canal, beleza? Para ter conteúdos exclusivos, ou deixa um valeu demais aqui embaixo, beleza? Se esses assuntos aqui que eu trato no canal te ajudam. Quer lançar suas músicas nas plataformas digitais de forma segura? Recomendo 100% a Symphonic, que é uma parceira aqui do canal. Se você assinar por esse link aqui embaixo da descrição, no primeiro ano você paga apenas R$19,99
$100, beleza? Você tem $10 de desconto, vale super a pena. Dá uma olhadinha no link aqui embaixo que tem todas as informações que você precisa para entender se a Symfonic é ou não para você, beleza? Eu recomendo e é uma forma de você ajudar o canal a manter os conteúdos por aqui, beleza? Espero ter ajudado então, por hoje é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, Deus abençoe. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário, beleza? Então vamos lá pro Telegram, vamos lá pro Instagram pra gente trocar uma ideia. Fechou? E te vê no próximo vídeo, Deus abençoe.